Oi, primeiro, tudo bem? Turminha, nós vamos começar aqui um assunto novo, que é a classificação dos seres vivos. Eu tenho certeza que vocês se lembram de alguma coisa dessa matéria do fundamental. É a parte da biologia que vai tratar de organizar os seres vivos. Inicialmente, vamos pensar o seguinte: você, quando visita um supermercado, você percebe que ele é organizado, ou seja, existe lá dentro do supermercado uma prateleira só com material de limpeza, uma prateleira com mantimento, uma prateleira com brinquedos, uma prateleira somente com artigos de casa, ou seja, o supermercado ele é organizado. Imagine como seria difícil para você chegar a um supermercado e não existir organização. Sua mãe diz assim: vamos lá, deixa eu ver. Vitor, vá ao supermercado e traga para mim um pacote de papel higiênico. Turma, o Vitor já sabe que ele não vai encontrar papel higiênico no meio de mantimento, no meio de brinquedo. Se fosse assim, se o supermercado estivesse desorganizado, o Vitor ele ia ficar 1 hora dentro do supermercado procurando pelo papel higiênico. Ainda correria o risco de não encontrá-lo, certo? Então, observe que esse exemplo é para mostrar para vocês que a organização do supermercado é muito importante para a nossa vida, porque poupa tempo, por exemplo, né? Se eu pensar numa loja de roupas, uma loja de roupas organizada, eu tenho lá na loja uma arara só de calças, uma arara só de blazers, uma arara só de camisas, uma arara só de peça íntima. E aí eu já vou direto na arara com a roupa que eu quero comprar. Imagine se essa loja fosse desorganizada, se você precisasse comprar uma camisa e lá no meio da camisa teria calça, short, saia, lingerie, cueca e daí por diante. Olha que complicado que seria encontrar uma camisa no meio disso tudo, certo? Então perceba novamente que a organização ela é necessária. Então, turma, por que não organizar os seres vivos? É disso que trata essa nossa nova matéria. A classificação dos seres vivos, na verdade, ela se trata de agrupar, de organizar também os seres vivos. Então, classificação dos seres vivos é a parte da biologia que trata de agrupar os seres vivos, de separá-los em grupos. Isso é agrupá-los, separá-los em grupos, ok? E de acordo com o quê? Sempre de acordo com as semelhanças evolutivas. O critério é a semelhança evolutiva, certo? Dentro da biologia, então, existe uma parte chamada taxonomia. Taxonomia é a parte da biologia que agrupa, ou seja, que classifica os seres vivos. Cris, classificar em quê? Que grupos são esses? Você já ouviu a palavra reino? O reino é uma categoria, é um grupo de seres vivos. Você já ouviu falar em reino metáfita, que é o reino das plantas, em reino metazoa, que é o dos animais, em reino fungi, que é o dos fungos? Eu já falei 3 grupos, olha, eu já separei 3 grupos aqui: grupo metáfita, grupo metazoa e grupo fungi. Tem mais 2 reinos, que é o reino monério e o reino protista. Então, os reinos, eles são grupos de seres vivos, certo? Vamos para outros grupos. Você já ouviu falar em cordados? Você se lembra o que é um cordado? O grupo dos cordados, ele reúne todos os animais que têm notocorda, que é um cordão nas costas na fase embrionária, ok? Todos os seres que têm notocorda estão dentro do grupo dos cordados, que é um filo,
certo? Você já ouviu falar em um grupo de plantas chamadas angiospermas? As angiospermas é um filo de planta que engloba todas as plantas que têm flores e frutos. Então, observe que eu te falei dois grupos. O grupo dos cordados, que é o filo dos cordados, e o grupo das angiospermas, que é o filo das angiospermas. Gente, é disso que eu estou falando. É de organizar os seres vivos em grupos. Usando qual critério? As semelhanças entre eles, por exemplo. Dentro do grupo das angiospermas, eu coloco todas as plantas que têm flores e frutos. Então, dentro do grupo das angiospermas, eu tenho pitangueira, mangueira, macieira, roseira, aboboreira, porque todas têm flores e frutos. Dentro do filo dos cordados, eu coloco todos os animais que têm notocorda na fase embrionária. Eu coloco aqui dentro dos cordados jacarés, tartarugas, cangurus, sapos. Eu coloco peixes. Olhe como eu consigo agrupar os seres vivos, organizá-los, classificá-los, ok? Sempre de acordo com um único critério, que são as semelhanças evolutivas, tá bom? Não se esqueça disso. Dá para organizar os seres vivos? Dá sim. Usando qual critério? O critério, tá? São as semelhanças evolutivas. E qual é o objetivo da classificação dos seres vivos? Organizar para quê? Agrupá-los com qual objetivo, turma? Facilitar o estudo para os biólogos e também conhecer a biodiversidade, que aqui no nosso planeta Terra e no nosso país é uma biodiversidade tamanha, de proporções amazônicas imensa, bonito de se ver, de se estudar, ok? Então vamos resumir tudo isso que eu falei aí em 7 minutos? Classificar os seres vivos e organizá-los em grupos, de acordo com as semelhanças evolutivas. E eu posso chamar também de parentesco evolutivo. Certinho? Adiante, então. Turma, essa ciência da organização dos seres vivos em grupos, de separá-los conforme o parentesco evolutivo, tá? Começou num passado bem distante de nós, né, com o famoso cientista filósofo Aristóteles, além de outros, tá? Então, perceba que antes de Cristo, que foi o tempo no qual viveu Aristóteles, ele já começava a organizar os seres vivos. Porém, o critério que ele usava não era o parentesco evolutivo, né? Era um critério chamado de artificial, por exemplo. O Aristóteles classificava os seres vivos, organizava eles conforme o tamanho, conforme o modo de locomoção. Perceba que não é o parentesco evolutivo. Anos depois, né, muitos anos depois, já depois de Cristo, um outro cientista chamado Linneu, né, o Linneu, importantíssimo aqui para a nossa história da classificação, ele criou uma classificação mais aceita, que foi modificada nos tempos de hoje. Mas o Linneu, ele deu assim um passo para um tipo de classificação bastante importante, porque ele começou a criar as categorias taxonômicas. O que são categorias? São os grupos, né? E, gente, hoje esses grupos, eles são chamados de reficofage, que você vai se lembrar. O re é de reino, o fi é de filo, o c, classe, o o, ordem, o fa, família, o g, o gênero e o e, espécie. Então, hoje nós temos essas categorias taxonômicas, esses grupos para organizar os seres vivos. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Sendo que, qual foi o critério mesmo utilizado para organizar os seres vivos? A semelhança evolutiva ou parentesco
evolutivo, que hoje, gente, pode ser comprovado principalmente com os famosos estudos do DNA dos seres, das espécies, ok? Importantíssimo você saber que essas categorias, elas obedecem uma ordem, tá? De reino até espécie. Elas são umas categorias hereditárias. Hereditárias não, hierárquicas. São categorias hierárquicas, tá? De reino até espécie, eu vou tendo mais semelhanças e mais especificidades. Ou seja, quando eu caminho para a espécie, eu aumento as semelhanças entre os seres e eu aumento a especificidade entre os seres. Se eu faço um caminho contrário, da espécie para o reino, eu diminuo as semelhanças, eu torno a categoria mais abrangente. Ou seja, quanto mais perto de reino, menores são as semelhanças entre os seres. Eu digo que o reino é uma categoria mais abrangente, mais ampla, onde eu tenho menos características semelhantes. Quanto mais perto da espécie, mais específicas são as características e mais semelhantes são uns seres de outros. Ok? Bom, e de todas essas categorias, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, turma, a unidade desse sistema de classificação é a espécie, tá? Ou seja, eu classifico todos os seres vivos porque eu quero chegar na espécie, eu quero chegar aqui no eu quero chegar na categoria mais específica, que agrupa mais semelhanças entre os seres, tá? Então, toda classificação taxonômica, ela objetiva separar a espécie, ok? Mas, o que é espécie? Para nós aqui do ensino médio, espécie é entendida como indivíduos semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, ok? Vamos pegar, por exemplo, aqui, nós, seres humanos, tá? Por que todos os seres humanos são da mesma espécie? Porque nós somos semelhantes em forma e em fisiologia. Perceba que todos os humanos têm olhos frontais, mãos com 5 dedos, um coração tetracavitário. Nós somos bípedes, nós temos 2 rins com função de filtrar o sangue, nós temos diafragma, nós temos alvéolos pulmonares. Então, olha quantas semelhanças, tá? A espécie é definida como indivíduos semelhantes, capazes de cruzar entre si. Cruzar, gente, no sentido de cópula, tá? No sentido de fazer sexo. Conseguimos, né? Conseguimos cruzar com outros de nossa mesma espécie. E além disso, além de conseguir cruzar, os seres, para serem da mesma espécie, eles têm que gerar descendentes férteis, ou seja, a prole, o filho, ele também tem que ser capaz de ter filho. Eu chamo de descendente fértil, tá? É óbvio, gente, que essa definição de espécie, ela não é válida para todos os seres vivos, tá? Mas é válida para uma grande maioria. Então, nós vamos aceitá-la a título de prova do Enem. A espécie, ela é definida como indivíduos semelhantes que conseguem cruzar e ter filhos férteis, ok? Pronto, definimos o que é uma espécie. E a subespécie, ou a famosa raça? Vocês já devem ter ouvido muito falar em raça, tá? Principalmente quando se trata de cachorros. Meu cachorro é da raça Yorkshire. Meu cachorro é da raça Poodle. Meu cachorro é da raça Pastor Alemão. Meu cachorro é um dálmata. Que raio é isso? A raça, né? Raça, turma, são indivíduos definidos como morfologicamente diferentes. Então, observe que raça é sinônimo de subespécie, tá? São palavras que querem dizer a mesma coisa.
são indivíduos morfologicamente diferentes, ou seja, a forma é diferente. Vamos pegar o exemplo de cachorros, tá? De cachorros. O poodle não tem a morfologia, a forma diferente do Yorkshire? Tem. O dálmata não tem a forma diferente do pastor alemão? Tem. Então, a raça, ela compreende indivíduos que têm a forma diferente. Porém, contudo, entretanto, apesar da forma ser diferente, esses seres conseguem cruzar e, além disso, obter filhotes. E os filhotes são férteis. Opa! Indivíduos que conseguem cruzar e ter filhotes férteis, eu defino como o quê? Aqui em cima. Como uma espécie. Ué, então as raças diferentes, na verdade, são indivíduos da mesma espécie? Sim, com certeza. Por quê? Porque se o ser ele consegue cruzar e ter filhotes férteis, ele pertence à mesma espécie. Então, todos os cachorros do mundo, eles são da mesma espécie? São da mesma espécie, mas a morfologia, a forma deles é diferente. Assim, eu chamo eles de raças. Então, raças são indivíduos da mesma espécie que têm forma diferente. Simples assim, ok? Isso vale para os cachorros, isso vale para os pardais, que são passarinhos diferentes, mas todos são da mesma espécie, ok? Interessante? Demais, né? Agora você pode tirar onda com aquela pessoa que diz assim: nossa, eu tenho um dálmata maravilhoso em casa, enquanto você tem um vira-lata. E, meu bem, você pode dizer assim: olha, minha querida, o seu dálmata é da mesma espécie que o meu vira-lata e tá tudo certo, ok? Pronto, tira uma onda assim com a pessoa que tá exibindo o cachorro dela, ok? Bom, brincadeiras à parte, gente. Vamos entender um pouco mais o que é espécie, tá? Observe esse exemplo aqui, ó. Nós sabemos que a égua é a fêmea do cavalo, ok? Égua e cavalo são da mesma espécie. Quando eles cruzam entre si, se for fêmea, nasce uma nova égua, e se for macho, nasce um novo cavalo, certo? Égua e cavalo são da mesma espécie. Assim como jumento e jumenta também são da mesma espécie, né? O jumento, quando cruza com a jumenta, nasce o jumentinho ou a jumentinha, ok? Então, perceba que jumento e jumenta são da mesma espécie. E égua e cavalo são da mesma espécie. Porém, entretanto, contudo, né, gente? A égua e o jumento, eles são animais semelhantes e capazes de cruzar entre si. Então, égua consegue cruzar com o jumento e ainda consegue ter filho, gente, ter um filho. Se for macho, do cruzamento da égua com o jumento, nasce um burro, se for o macho. Se for macho. Se for fêmea, nasce a mula. Se for fêmea, nasce a mula. Então, observe que égua consegue ter filhote com jumento. Se for macho, nasce o burro. Se for fêmea, nasce a mula. Assim como o cavalo consegue cruzar com a jumenta. Quando o cavalo cruza com a jumenta, nasce, se for macho, o burro. Se for fêmea, a mula. Ou seja, eles conseguem cruzar entre si e conseguem ter descendentes. Então, perceba que égua e jumento são indivíduos semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar descendentes. Agora, o descendente, ele não é fértil. O descendente, gente, ele é infértil. Burro e mula são inférteis. Burro e mula não conseguem ter filhotes. Então, eu chamo eles de híbridos. Do cruzamento de égua com jumento ou do cavalo com a jumenta, nasce o burro ou a mula e eles são híbridos, ou seja, eles são inférteis.
O burro não consegue ter filhote e nem a mula. Logo, eu concluo que a égua e o jumento, eles não são da mesma espécie. Não. Por que não são da mesma espécie? Porque o filhote é infértil. Para ser da mesma espécie, os seres, eles têm que gerar descendentes férteis. Nunca se esqueçam disso, tá? Descendentes férteis. Como o burro e a mula, eles são híbridos, ou seja, eles são inférteis, eu concluo que égua e jumento são de espécies diferentes, assim como cavalo e jumenta são de espécies diferentes. Ok? Tranquilo até aí? Entendido? Ótimo. Vamos voltar aqui na classificação e entender alguns conceitos. Nós falamos, turma, que existe hoje as categorias taxonômicas. São elas o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, que eu posso resumir como reficofage. Vamos escrever aqui do lado, ó, para você lembrar. Reficofage, em que o re é do reino, o fi é do filo, o c, classe, o o, ordem, o fa, família, o g, gênero e o e, espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São as categorias taxonômicas, são 7, não é isso? 3, 4, 5, 6, 7. São 7 categorias taxonômicas. O que são mesmo essas categorias? São formas de colocar os seres vivos em grupos. Com base em quê? No parentesco evolutivo, nas semelhanças evolutivas. Vamos pegar a nossa organização para dar uma clareada para vocês. Então, nós, seres humanos, somos do reino Animalia. Nós estamos agrupados na categoria de reino Animalia. O nosso filo é o filo Chordata, ou Chordados, porque nós, na fase embrionária, tínhamos um cordão nas costas chamado de notocorda. Notocorda, corda, cordados. Nós, humanos, pertencemos à classe mamália, que é a classe dos mamíferos, porque nós temos pelos, glândulas mamárias, o músculo diafragma, ok? A nossa ordem é a ordem primata. Sim, nós somos da ordem primata, assim como outros mamíferos por aí. A nossa família é Hominide, tá? O nosso gênero é Homo e a nossa espécie é Homo sapiens. Então, aqui eu coloquei para vocês toda a classificação dos seres humanos, nós que somos Homo sapiens. O nosso gênero é Homo, nossa família Hominide, nossa ordem primata, nossa classe mamália, nosso filo Chordata e nosso reino Animalia. Por que nós fomos agrupados nesses 7 grupos? Porque, turma, é fácil estudar dessa forma, porque conhece-se a biodiversidade, porque dessa forma dá para saber quem são nossos parentes mais próximos, nossos parentes mais distantes. Isso é importante? Isso é importante, turma, para o conhecimento dos nossos ancestrais, por exemplo, para saber se nós somos parentes de outros primatas, ok? Tranquilo? E para finalizar, vamos ver aqui, ó, esse esqueminha, tá? Eu fiz aqui um esquema para vocês, quero que vocês percebam o seguinte. Eu tenho as 7 categorias, vamos marcá-las aqui, ó. Espécie, que é a unidade da classificação, o gênero, a família, a ordem, a classe, o filo e o reino, lá em cima, ó. Temos aqui as 7 categorias taxonômicas. Perceba, gente, que eu coloquei, olha, um conjunto. Você se lembra de matemática, de conjunto, tá? Um conjunto engloba outro. Vamos entender e analisar nesse sentido, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a espécie.
A espécie aqui em questão é a espécie Felis catus. Felis catus é o nome da espécie do gato doméstico. Esses gatinhos que nós temos em casa, tá? Então, a espécie, ela é Felis catus. Gente, o que é o gênero? É um conjunto de espécies. Perceba que o gênero, olha, ele engloba a espécie. Então, dentro de gênero, eu tenho várias espécies. Olha, dentro de gênero eu tenho Felis catus, Felis silvestris, tenho Panthera. São todos gêneros. Então, o gênero, ele engloba várias espécies, certo? A família, ela engloba vários gêneros. Então, família é um conjunto de gêneros semelhantes. Ela engloba gêneros semelhantes. Exemplo de família: família Felidae, família Canidae, ok? Ou Felidae Canidae. A ordem, ela engloba várias famílias. Então, ordem Rodentia, ordem carnívora, ordem insetívora, ordem primata, que é a nossa ordem. A ordem, ela engloba várias famílias. Ela é um conjunto de famílias semelhantes. Classe. A classe engloba um conjunto de ordens semelhantes. Nós temos, por exemplo, a classe insecta, a classe mamália, a classe dos peixes, a classe das aves. Classe engloba um conjunto de ordens semelhantes. O filo, ele engloba um conjunto de classes semelhantes. Os filos englobam as classes: filo molusca, filo cordata, filo artrópodes. Os filos são um conjunto de classes. E o reino, ele engloba vários filos. Reino animalia, hoje é chamado de metazoa, reino protista, reino monera. Então, perceba que eu fui de espécie para reino. Agora, vamos ao contrário, de reino para espécie. O reino engloba vários filos. O reino, por exemplo, o reino animalia engloba o filo dos moluscos, o filo dos cordados, o filo dos artrópodes. Reino é um conjunto de filos. Os filos são um conjunto de classes. Por exemplo, dentro do filo dos artrópodes, eu tenho a classe insecta, a classe aracnida, né, turma? Então, os filos englobam as classes. O filo cordata engloba a classe mamália, a classe dos peixes, a classe das aves. Estão entendendo que uma categoria engloba outra? Reino, um conjunto de filos semelhantes. Classe, um conjunto de ordens semelhantes. A classe engloba as ordens. Por exemplo, dentro da classe mamália, eu tenho a ordem rodentia, que são dos roedores, a ordem carnívora, a ordem insetívora, a ordem primata. Ordem, então, engloba as famílias, tá? A família Felidae engloba todos os gatos, o Felis catus, os Felis silvestris. A família Canidae engloba os cães, canis familiares, canis lupus. Então, família engloba vários gêneros semelhantes e o gênero engloba várias espécies semelhantes. Ok? Lembre-se que essas categorias, elas obedecem uma ordem de reino para espécie, ok? Quanto mais perto de reino, menores são as semelhanças, menos semelhanças. Quanto mais perto de espécies, maiores são as semelhanças entre os seres. Mais semelhanças eu tenho. Não se esqueça disso, tá? Agora observe, tá? Um animal que pertence à mesma ordem, imagine um animal da ordem Rodentia, dos roedores. Eles também pertencem à mesma classe, ao mesmo filo e ao mesmo reino, mas eles podem pertencer a famílias diferentes, a gêneros diferentes e a espécies diferentes. Vamos de novo? Animais que pertencem à ordem Rodentia têm obrigatoriamente que ter a mesma classe,
o mesmo filo e o mesmo reino, mas podem ter famílias diferentes, gêneros e espécies diferentes. Animais que pertencem à mesma família, animais da família Felidae, obrigatoriamente têm que ter a mesma ordem, mesma classe, o mesmo filo, o mesmo reino. Mas podem ser de gêneros diferentes e de espécies diferentes. Ok? Tranquilo? Muito bem. Nossa aula ficou imensa, tá? Vamos fechar por aqui. Prestem bastante atenção, não é difícil, tá? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!